Queremos orar. Falando de fé, eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 11, do versículo 12 ao versículo 14. Aí a gente vai pular alguns versículos e vamos do 20 ao 24. Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 12. O tema da ministração deste culto de milagres, campanha Provocadores de Milagres, é o poder da fé. Diga comigo, o poder da fé. Amém, amados? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, em Tua presença estamos. E agora vamos nos alimentar do maná que vem do céu. Vamos agora adquirir conhecimento através da Tua palavra. Fala conosco, cada um de nós que estamos aqui, aqueles que estão em casa, que a mão do Senhor nos alcance e que possamos ser poderosamente abençoados. Desde já, Pai, nós oramos por aqueles que estão enfermos. Visita os Teus filhos, onde quer que eles estejam agora. Deus, sejam eles membros da igreja, simpatizantes, sejam eles aqueles que estão acompanhando o culto agora, que todos recebam um toque de cura, de saúde e de milagres. Nós te pedimos em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém, amados? Vamos ler então? Marcos 11, versículo 12, diz assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Jesus teve o que, igreja? Teve o que, igreja? Fome. Ou seja, teve vontade de comer. E, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa de comer. Aproximando-se dela, nada achou, senão apenas folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus lhe disse, olha o que Jesus falou para a árvore, olha o que Jesus disse para a figueira: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isto. O que os discípulos ouviram? Eles ouviram as palavras que Jesus disse para aquela árvore, para aquela figueira. Agora vamos para o versículo 20. E passando eles pela manhã do dia seguinte, ou seja, 24 horas depois, viram que a figueira secou desde a raiz. Então, Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade eu vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será feito com ele. Diga glória a Deus. Versículo 24, para terminar, diz assim: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Amém, queridos? Levante a mão para o céu e diga assim: a oração da fé é poderosa. Diga: eu creio no poder da fé. Diga: a minha fé está em Jesus Cristo, o meu Senhor e Salvador. Amém, amados? Assente agora, por gentileza. Aplauda Jesus bem forte. Vamos aplaudir ao Senhor com alegria. Baixa só um pouquinho o fundo. Graças a Deus. Muito bem, ótimo.
Tá bom assim. Olha aqui para o pastor, amados. Daqui a alguns instantes, abaixa só o fundo, Jorge, aqui no retorno, um pouquinho só, um pouquinho, tá bom. Daqui a alguns instantes a gente quer orar com vocês. Mas como eu disse agora há pouco, a mensagem de hoje tem um tema. E o tema desta mensagem é o poder da fé. Quem crê que Deus colocou uma semente de fé no teu coração, levante a mão e diga amém. Não importa o seu nível financeiro, não importa o seu nível cultural, não importa se você é branco, se você é negro, se você é brasileiro, se você é estrangeiro, não importa se você está aqui perto ou se você está longe, dentro de nós existe uma coisa chamada fé. E esta fé Deus plantou no nosso coração. E esta fé precisa ser desenvolvida. Esta fé precisa ser cultivada. Eu fico observando, né? Às vezes uma pessoa vai para uma academia bem magrinho, eu já vi muito isso. Aí ele fala assim para o professor, né, o seu personal trainer, o seu professor, ele fala assim, ele pergunta, qual é o seu objetivo? O que você quer? Aí ele diz assim, olha, eu estou tão magrinho, eu quero ficar um pouco mais forte, eu quero, né, adquirir mais massa muscular. Aí o professor vai fazer duas coisas. Vai encaminhá-lo primeiro para um nutricionista, e ali vai ser passado uma dieta, né? Muita proteína, fibras, uma série de coisas. Somado a isso, a prática de exercícios. Aí aqueles músculos que estavam pequenininhos, eles começam a se desenvolver. Só que esse processo não se dá da noite para o dia. Não é que a pessoa vai entrar hoje na academia, magrinho, e no outro dia aquela pessoa está forte. Não, isso vai levar tempo. Isso é algo que é cultivado dia após dia, semana após semana, meses e quem sabe anos. Há muito tempo atrás eu vi uma entrevista, muito tempo não, pouco tempo, né? Daquele ator Arnold, meu Deus, olha o nome do homem, Arnold Schwarzenegger. Oh meu Deus, espero que eu tenha falado certo. Arnold Schwarzenegger, acho que é isso. Aquele, vocês sabem quem é. E aí apareciam aqueles vídeos antigos dele assim, bem forte, né? Aqueles campeonatos mundiais de fisiculturismo. E aí ele falava do processo de anos e anos e anos para chegar naquele resultado. Você sabia que em relação à fé, ocorre algo parecido? A fé precisa ser cultivada para que a gente deixe de ter uma fé fraca, uma fé que não produz resultados, e ela venha a se tornar uma fé sobrenatural. Aquela fé que nos faz transportar montanhas, espiritualmente falando. Aquela fé que nos faz transpor barreiras. Quando a gente lê o livro de Hebreus capítulo 11, já leram? Ali está a galeria dos heróis da fé. Leia ali Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. Pela fé fulano, pela fé é Moisés, pela fé Josué, pela fé Abraão, e vai falando que todos os grandes feitos destes homens e mulheres de Deus notáveis, eles foram alcançados pela fé. Então a fé precisa ser desenvolvida, assim como uma pessoa não adquire um físico, né? Um corpo, digamos assim, escultural, um corpo musculoso de um dia para o outro. A fé também não é assim, não é? A pessoa veio na igreja hoje, amanhã está com uma fé sobrenatural, uma fé extraordinária. Pode até acontecer, mas é um processo diário, um processo que é regado com oração, um processo que é regado com a leitura da palavra de Deus. Terça-feira eu preguei aqui, você que não pôde estar, assista o culto terça-feira, está lá na live. Eu preguei sobre uma prática que homens e mulheres de Deus da Bíblia Sagrada faziam. Que prática era essa?
A prática da meditação cristã. Não é essa meditação cheia de esoterismo, de essas coisas orientais que você vê aí, não. O que é meditar? Meditar na palavra. Lembra lá do Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita, de dia e de noite. O que é meditar? A pessoa vem para o culto, ouve uma mensagem como essa, chega em casa, ele desliga o celular. Gente, um dos piores males, ele é um dos melhores benefícios que o ser humano já inventou, mas quando ele é usado de forma equivocada, é um dos piores males, uma das piores invenções que já foram criadas. Não que o problema está na invenção, mas é no uso. É o tal do celular. As pessoas não se desconectam do celular. As pessoas acordam mexendo em celular, trabalham o dia inteiro mexendo em celular, comem mexendo no celular, vão no banheiro com o celular. Você conhece gente que vai para o banheiro com o celular? Vão para a academia com o celular? Vão para o restaurante, né? Está ali o casal, né? Falei isso aqui na terça. A mesa, a pizza, a comida, e está o casal, cada um com o celular, mexendo. Vão dormir mexendo no celular. Aí acorda de madrugada, perde o sono, vai fazer o quê? Mexendo no celular. Você vê que coisa, né? Aí a Bíblia diz o quê? Você chega em casa, ouve uma mensagem como essa, aí você vai para a quietude. O que é quietude? Você vai lá para o teu cantinho, você se isola de tudo e de todos, você dá desacelerada, e aí você diz assim: o que eu posso extrair da palavra que foi pregada hoje na igreja? Deixa eu ler esse versículo 1, esse versículo 2, esse versículo 3, deixa eu ler de novo, deixa eu agora pedir: Espírito Santo, me revela, fala comigo, eu quero refletir sobre esse texto. Isso é meditar. Lembra lá do que Deus falou para Josué? Todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu, o Senhor, te darei por herança. Você será bem sucedido, nenhum inimigo parará em pé diante de você. Tão somente que você tenha cuidado de ler, de não se desviar da lei, né, deste ensinamento, nem para a direita e nem para a esquerda. Antes medita nele de dia e de noite. Então, quando você ora, quando você vem à igreja, quando você ouve a palavra de Deus, quando você medita na palavra e você aplica, você está desenvolvendo a sua fé. Você está fazendo com que esta fé cresça. Você está elevando o seu nível de fé. Amém, queridos? Aquele probleminha, aquela dificuldade que te abatia há um ano atrás, você vai falar assim: isso aí eu tiro de letra. Nossa, essa coisa, se fosse há um tempo atrás, isso me deixava tão desesperado. Isso aí me levava até para o hospital de tanta aflição, de tanto medo, de tanta angústia. Eu já morria de véspera. Agora eu aprendi que eu tenho um Deus que controla todas as coisas. Eu dei o meu melhor, eu fiz tudo o que eu pude. Se não deu certo, está na mão de Deus. É porque Deus tem algo melhor para mim. É porque Deus sabe o que está fazendo. Quando você chega a um nível assim, e eu também, isso é sinal que a nossa fé está crescendo. A gente não vai sair da igreja por causa de um probleminha. A gente não vai querer jogar tudo para o alto porque algo não saiu de acordo com aquilo que a gente esperava. A gente acredita que Deus tem planos mais elevados para a nossa vida. Amém, amados? Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E nesse texto que eu li com vocês, nós temos aqui um fato interessante. Jesus queria dar uma lição aos discípulos acerca do poder da fé. E é isso que eu gostaria que você que está aqui no culto e você que está em casa pudesse entender de forma muito clara. A gente tem uma arma tão poderosa que a gente não usa. Às vezes a nossa vida está nessa mesmice, está nessa coisa chata, porque a gente tem o recurso. Olha aqui, ó, a gente tem a chave
Quem tem carro aqui, levante a mão para ver. Carro, moto, levanta a mão, deixa eu me ver. Todo mundo, né? Você tem uma chave na mão, mas se você não colocar a chave na ignição e não girar, você vai ficar um ano com o carro parado, a moto parada, você não sai do lugar. Você vai falar assim: ó Deus, faz esse carro andar. Sabe o que Deus vai falar para você e para mim? Mas a chave está aí, rapaz. O carro está aí, a moto está aí. Põe a chave, ô cabeça dura. Põe a chave na ignição e vira. Não, Senhor, faz isso para mim, manda um anjo fazer para mim. A fé sem obras é o quê? A fé sem obras é o quê? É morta. Então a gente tem que ouvir a palavra de Deus e praticar, dar um passo de fé. Amém, queridos? Não estou falando de fazer loucura, não. É dar passos de fé, caminhar na direção daquilo que a gente quer alcançar. Então Jesus está agora na companhia dos discípulos e Jesus vai dar a eles uma lição sobre fé. Jesus está caminhando agora, ele está na região de Betânia, e ele está caminhando aí provavelmente por uma campina, e lá na frente ele avista uma árvore que teoricamente falando deveria ser frutífera. Essa árvore era uma figueira. E a Bíblia diz aqui, ó, olha aqui, ó, no versículo 12, a Bíblia diz que ele sai de Betânia e ele está com fome. E de longe ele avista uma figueira com folhas e foi ver se nela encontraria alguma coisa. Versículo 13, aproximando-se dela nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus lhe disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Amém, queridos? O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que a fé produz milagres. Quem precisa de milagres aí, diga amém. Quem é um provocador de milagres? Deixe-me ver. Será que existe provocador de milagres sem fé? Será que vai chegar e dizer assim, alakazam, e vai acontecer as coisas? Será que é com palavrinha mágica, palavrinha positiva, essas palavras bobas que existem por aí? Não. A gente precisa fazer o quê? Colocar a fé em ação para que a fé produza milagres. E a fé aonde? A fé em Jesus e na sua palavra. Diga glória a Deus. O que Jesus faz? Olha aqui, ó. Ele caminha na direção de uma figueira. E não era época de figos. Olha que Jesus já fez isso de forma proposital. Não era época de figos. Se você quer encontrar laranja num pé de laranja, ela não vai dar laranja o ano inteiro. Ela tem uma época para produzir. O café, qualquer fruta, qualquer tipo de alimento, ela tem uma época, ela tem uma estação própria. E Jesus foi na direção de uma figueira que ele sabia que ali só tinha folhas, não era a época de figos. Mas Jesus vai liberar uma palavra de autoridade, uma palavra carregada de fé. Jesus olha para aquela árvore, procura frutos, ele não acha nada. E aí ele aponta o dedo na direção daquela árvore e diz assim, ó: nunca mais ninguém comerá fruto de você. E Jesus fez questão de dizer essas palavras. Olha aqui que coisa, olha aqui o versículo 14, finalzinho do versículo 14 diz assim, ó: e os seus discípulos ouviram isso. Ou seja, Jesus falou alto, e Jesus fez questão de que os discípulos que estavam com ele ouvissem essas palavras. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Quando você tem fé, quando você acredita no poder de Deus, você declara para o problema, você não tem timidez, você não tem vergonha, você declara em nome de Jesus: eu estou passando um momento difícil, eu estou desempregado, eu estou doente, eu estou passando uma luta na minha casa, mas eu vou vencer, eu vou dar a volta por cima. Pode anotar aí, mais cedo ou mais tarde, alguma coisa na minha vida vai acontecer e a minha realidade vai mudar. O choro pode durar uma noite, mas a minha alegria chegará ao amanhecer.
A boca fala do que o coração está cheio. Então diz a Bíblia que quando Jesus falou, ele falou de um modo que os discípulos ouviram. Jesus queria que os discípulos ouvissem. Eu quero perguntar para você que está aqui e para você que está em casa, para a gente orar. As pessoas vão conhecer muito de nós através, sabe do quê? Através daquilo que a gente fala. Através daquilo que sai da tua boca, teus vizinhos, tua família, teus colegas de trabalho saberão se você é uma pessoa cheia de fé ou se você é um incrédulo, murmurador, pessimista, que só vê dificuldade. O povo de Deus é um povo animado. Quem é animado aí, diga amém. Diz a Bíblia Sagrada que aquele que conhece a Deus, está lá no livro de Daniel, o povo que conhece ao seu Deus será forte e fará proezas. Diga glória a Deus. Olha para o vizinho que está aí do teu lado e diga para ele: em nome de Jesus daremos a volta por cima. Diga para ele aí, diga isso, profetiza isso para o vizinho. Você acreditou? Olha aqui para mim, ó. Você acreditou dentro aí do teu coração que isso vai acontecer? Sim ou não? A fé faz o quê? A fé produz milagres. Aí a gente vai ver aqui no versículo 22 uma coisa extraordinária. Aliás, perdão, versículo 20 ao 22. Você vai ver que a fé enfrenta resistências. Ó, não vai ter moleza não, ó. Olha aí, ó. E passando eles pela manhã, versículo 20. Viram que a figueira secou desde a raiz. Então Pedro lembrando-se de quê? De que Pedro lembrou? Daquela palavra que Jesus, olha como é que Jesus sabia o que estava fazendo. Pedro lembrou da palavra que Jesus falou 24 horas antes. Olha aí, ó. Então Pedro lembrando-se disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou. Olha o 22, você vai ver como a fé enfrenta resistências. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. 23, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Levante a mão para o céu e fala comigo assim: falar é fácil, acreditar que é o difícil. Fala para ele aí. Olha aqui para o pastor, olha. Tem gente que fala: ó, vou dar a volta por cima, vou vencer. Especialmente num culto como esse, nesse ambiente de fé, né? Inspirado pelo louvor, pela adoração, pela pregação, pela companhia dos irmãos, por aquele ambiente de fé. Mas e depois que você sai ali da porta da igreja para fora? E depois que você está sozinho, cara a cara com o furacão, cara a cara com as muralhas, cara a cara com as crises, problema para tudo quanto é lado, você consegue manter essa temperatura de fé? Pedro olha para Jesus e diz assim: mestre, olha o que Jesus faz. Jesus podia ter desviado a rota, mas Jesus os conduz pelo mesmo caminho da ida. Jesus agora está voltando e Jesus faz questão que eles passem de frente para aquela figueira que Jesus profetizou que ela nunca mais daria fruto. E a última visão que os 12 discípulos tiveram é de uma árvore verde, viçosa, bonita. 24 horas depois, quando eles retornam, a árvore está seca, desde a última folha até a sua raiz mais profunda. Olha que coisa, quando uma árvore morre, ela não morre em 24 horas. E quando ela morre, a última parte a secar, qual é? Qual é a última parte a secar? Qual é a última parte, gente? É a raiz, porque a raiz está debaixo da terra, quem sabe 1, 2, 3 metros. Debaixo da terra tem água, debaixo da terra tem umidade. Mas a palavra de Deus declara que desde a folha mais alta até a raiz mais profunda, tudo naquela árvore estava seco. Se jogasse a raiz no fogo, né, se algum lenhador pegasse um machado e cortasse aquela raiz e jogasse no fogo,
pegaria fogo na hora, estava sequinha. Pedro ficou apavorado, Pedro ficou abismado e disse: mestre, aquela árvore, essa árvore aqui que o Senhor profetizou, que o Senhor liberou uma palavra no dia de ontem, ela está seca até as raízes, como é que isso aconteceu? Aí Jesus disse o quê? Tenham fé em Deus, porque em verdade eu vos digo que qualquer que falar, olha aí, ó, falar é fácil. Ô monte, montanha, problema tal, sai daqui e lança-te no mar. Agora tem a parte B. Tem que falar e não duvidar aonde? Não duvidar aonde? No coração. Mas acreditar que vai acontecer. Isso se realizará. Você crê nisso? Diga amém. Às vezes a gente fala assim, levante a mão e fala assim, eu vou dar a volta por cima. Depois você fala assim, eu estou fazendo o que o pastor mandou. Olha para o teu irmão aí e diga para ele, irmão, toma posse aí que tem uma bênção de Deus chegando na tua vida. Aí ele olha assim com aquela cara assim de peixe morto. Toma posse aí, irmão, tem uma bênção chegando para tua vida aí. E ele não fala com fé, ele não acredita. Sabe por que a pessoa duvida no coração? Porque falar tem gente que fala de forma intempestiva. Você conhece gente que ele não tem muita trave e ele fala qualquer coisa, né? Falar é fácil. Mas ele não pensa, ele não analisa, ele não crê aqui dentro. É de dentro para fora que as coisas acontecem, amém, gente? É de dentro para fora, é aqui, ó. O que você é aqui fora e eu também, é resultado de como a gente é por dentro. Se o nosso homem, se o nosso espiritual é forte, isso vai se refletir aqui fora. Se o nosso espiritual é fraco, é doente, isso vai se refletir no nosso estilo de vida, na nossa conduta diante dos problemas da vida. Então você vê que a fé enfrenta a resistência. Qual é a resistência? Você vai profetizar, você vai falar uma palavra de fé, mas Satanás vai vir aqui, ó. Satanás, as dificuldades, a realidade que te cerca, vai dizer assim, tu está falando, mas tu viu quanto que você tem na conta bancária? Você está querendo disputar aquela vaga lá que paga bem, mas você já viu que são 100 contra 1? Você está querendo entrar naquela universidade, você está querendo aquele salário, você está querendo isso, está querendo aquilo, você está querendo ser um pregador, você está querendo ser uma pessoa cheia de Deus, você está querendo uma grande oportunidade na tua vida. Esquece, isso não é para você, tenta outra. Aí você vai e tenta outra, e quando você está tentando outra coisa, vem essa mesma voz maligna e fala, agora isso aqui também não dá, porque você já perdeu tempo, porque você já está com idade, porque isso, então vou tentar outra coisa. Aí você tenta outra coisa, aí lá vem aquela mesma voz e diz, também não dá, por isso. Então, gente, o problema está onde? Está aqui, ó. A fé vai enfrentar resistência. Então eu quero que você saia daqui, você vai abrir a boca, vai profetizar, vai dizer o que a palavra de Deus está falando para você. A palavra de Deus está dizendo, estou dentro. Mas o vizinho, o parente, o político, o presidente, a justiça, não sei quem lá mais, ou não sei, falaram, eu não quero saber, eu quero saber o que a palavra de Deus falou. Disseram que ninguém podia vencer o gigante, mas Davi foi lá e venceu ele. Um dia alguém disse que ninguém conseguiria entrar nas muralhas de Jericó. Josué foi lá e entrou. Um dia disseram que o território de Judá nunca poderia ser conquistado, porque lá só tinha gigante. Um homem, um vovô com 80 anos de idade, chamado Caleb, foi lá e derrotou o gigante, gente. Então a gente precisa desenvolver a nossa fé e entender uma coisa: essa fé vai sofrer resistência,
Mas se você treinou o seu homem espiritual com a palavra de Deus e a oração, você vai desenvolver musculatura espiritual. A sua fé não vai ser uma fé fraquinha que qualquer vento vai levar, não. A sua fé vai ser uma fé firmada na rocha. Diga glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, gente? Que maravilha! A fé produz milagres, a fé enfrenta e vence resistências. E por último, a fé enxerga o invisível. Olha para o irmão do teu lado e diga para ele: a fé enxerga o invisível. Você falou com fé? Olha de novo para ele e fala assim: a fé enxerga o invisível, vizinho. Fala para ele aí, fala. Olha aí, ó, versículo 24. Olha o que Jesus está falando para a gente orar. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. O que Jesus está dizendo? Vou repetir. Tudo quanto em oração você pedir, crede que recebestes. O que é recebestes? Caio, você é um estudante. Jorge, estudante. Estão quase na faculdade. Existe recebestes e recebereis. Recebereis é futuro, ainda vai receber. Recebestes é já tenho, já tomei posse, já é meu. Eu orei com fé, eu acreditei, eu falei com Deus e está aqui na minha mão, ó. A Bíblia declara que Deus traz a existência. Já leu sobre isso? Deus chama a existência as coisas que ainda não existem, como se elas já existissem. Então, no mundo espiritual de Deus já existe. Então você vai trazer a existência pelo poder da fé, pelo poder da palavra de Deus. Tudo quanto você pedir em oração, creia que já recebeu. Creia que você já tomou posse, acredite. E se pastor, mas e se de repente eu fiz tudo isso e aquilo que eu estava querendo não aconteceu? Aí tem um detalhe. É sinal que Deus tem algo melhor para você. Quem está me entendendo, diga amém. Eu orei, fiz o melhor, acreditei, eu profetizei, eu não olhei para as dificuldades e mesmo assim não aconteceu. Então Deus tem algo melhor. Mas em regra geral é o que Jesus está dizendo. Peçam na oração, acreditando que vocês já receberam. Ele não está dizendo, crendo que vocês receberão um dia. Não, creiam que já recebestes e assim será convosco. A fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a prova das coisas que ainda não existem. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte? Pode? Vamos orar agora? Fique de pé, por gentileza. Nós vamos orar. Diga comigo: sem fé. Ixi. Cadê os provocadores de milagres? Cadê os provocadores de milagre? Bata no peito e diga: eu sou um provocador de milagre. Então diga: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem está com o coração cheio de fé, diga amém. Então põe a mão no coração agora. A fé produz milagres. Jesus falou: nunca mais você produzirá fruto para ninguém. Nunca mais ninguém vai comer uma fruta de você. Jesus disse essa palavra com fé. Os discípulos disseram: mestre, a figueira secou. O que houve? Tenha fé em Deus. Se você declarar a palavra de Deus, abrir a boca e dizer ao monte: sai daqui e vai para o mar, e não duvidar no coração, a dúvida vai bater na sua porta e na minha. A fé vai enfrentar
resistências. Ela vai enfrentar resistência da incredulidade, ela vai enfrentar resistência por parte de Satanás, ela vai enfrentar resistências em questões envolvendo o tempo. Parece que está demorando, parece que não chega nunca, parece que não acontece nada, mas você está desenvolvendo uma musculatura espiritual, uma fé sobrenatural. Você não vai se deixar intimidar, você não vai baixar a cabeça, você não vai entregar os pontos, você não vai jogar a toalha, aleluia, você não vai se deixar intimidar, você vai vencer as resistências, e a fé vai fazer você enxergar o impossível, aleluia. A fé vai fazer com que você veja o invisível acontecer. Se você pedir, você acredita que você já recebeu, e o milagre vai acontecer. Amém, amados? Vamos adorar ao Senhor com uma canção, e logo a seguir vamos fazer uma oração de fé. Vamos colocar a fé em ação. O que está aí no teu coração? O que está aí na tua vida? O que você precisa? Você que está aqui no culto, você que está em casa acompanhando essa transmissão, coloque a fé em ação. Acredite no poder do Deus do impossível. Jesus disse aos discípulos: tenham fé em Deus. Vamos cantar. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar. Olha aí, ó, eu posso tocar. Pela fé posso tocar. Você tem essa chave, vire a chave. Pela fé. Se você virar a chave, acontece isso aí, ó. Muralhas que ficarão de pé diante de mim. Creia em cada palavra que você está cantando. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Se tiverdes fé, direis a este monte, lança-te lá no mar, e ele vos obedecerá. Oh, aleluia. Olha aí, ó. Pela fé Posso mudar as montanhas. Pela fé Posso alcançar o milagre. Pela fé posso viver tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Pela fé não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Diga: estou firmado em Cristo pra sempre. Tenho a luz em mim. Graças a Deus, aleluia. Apanhe as duas mãos e coloque aí no coração. Essa área aí do teu corpo e do meu precisa ser trabalhada. Jesus disse: se você disser com a boca, até aí é fácil, e não duvidar no coração, não duvidar lá no íntimo, lá na alma, lá no centro das emoções, se você falar com a mesma intensidade que a tua boca fala, se você crer, isto vai acontecer. A montanha será removida, milagre vai acontecer. As resistências que chegarão por meio de dúvidas, de palavras de desânimo, de desencorajamento,
aquelas vozes que vêm na tua mente, aqueles pensamentos, aquelas lutas que vêm em forma de pensamentos negativos, elas serão repelidas pelo poder da fé, aleluia, e você vai começar a enxergar o invisível, você vai ver o que ninguém vê, onde os outros só enxergam problema, onde os outros só enxergam impossibilidade, você vai ver um caminho aberto, você vai ver uma oportunidade de Deus para a tua vida. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, ó Deus, nos ajude a ter uma fé assim, Pai. Nós somos tão fracos, tão falhos, tão limitados. A nossa estrutura é pó, nós viemos do pó da terra. Mas nós temos aqui nessa noite a tua palavra. Nós temos aqui um milagre que foi feito única e exclusivamente para reativar a fé no coração dos discípulos. O Senhor fez questão de fazer tudo isso. O Senhor fez questão que eles enxergassem e ouvissem essas palavras. Isso foi tudo pensado, isso foi tudo premeditado, não foi um milagre feito ao acaso. Isso foi para despertar a fé dos discípulos. O Senhor não deixou nem passar muito tempo. O Senhor disse a palavra num dia, e no outro dia já trouxe eles de volta, para que eles pudessem enxergar e presenciar o que aconteceu em 24 horas. Porque o ser humano esquece muito rápido. Se a viagem levasse 30 dias, 6 meses, eles não lembrariam de nada. Mas o Senhor fez questão de mostrar para eles que quando agimos pela fé, as coisas mudam, as coisas acontecem. Começamos a nos tornar autênticos provocadores de milagres, porque temos a palavra do Senhor conosco, temos o teu poder agindo em nossas vidas, e temos esta arma poderosa que é a fé sobrenatural. Se tem alguém aqui nesta noite que está enfrentando alguma dificuldade, algum problema, alguma barreira, algum obstáculo, que esta pessoa possa sair daqui fortalecida, cheia de fé. O meu irmão, a minha irmã que está em casa acompanhando o culto, desanimado, abatido, cabeça baixa, sem perspectivas na vida, que ele se levante, que ele se erga, que o coração dele se encha de esperança, que ele creia de fato e em verdade, que ele saiba de uma vez por todas que ele serve a um Deus todo-poderoso, um Deus criador dos céus, da terra e do universo, um Deus que detém nas suas mãos o controle de todas as coisas. Ajude-nos, Pai, que esta mesma fé que estamos recebendo aqui nesta noite possa nos acompanhar ao sairmos daqui, e que ao longo, Pai querido, deste fim de semana possamos experimentar grandes coisas na nossa vida, como consequência desta fé sobrenatural que o Senhor nos concede nessa noite. Ó Deus, cura os enfermos, liberta os oprimidos, abre a porta, meu Deus, para o desesperado. Traga uma unção de poder, uma unção, Pai querido, maravilhosa do Teu Espírito Santo sobre a vida do Teu filho e da Tua filha que está aqui, e que possamos ser tocados de uma maneira maravilhosa pelas mãos do Senhor nessa noite. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que assim seja. Amém e amém. Levante as mãos para os céus, as tuas. Olhe para o céu com os olhos da fé e diga comigo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: eu posso. Diga: você pode. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Qual é o nome daquele que nos fortalece? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Você pode aplaudir o nome dele bem forte, queridos? Graças a Deus. Assente no seu lugar agora. Quem foi abençoado, diga amém. Quem foi abençoado, diga amém. Amém. Uma arma poderosa chamada fé. Coloque a sua fé em ação. Acredite
na atuação de Deus na sua vida e com certeza você será abençoado. Vamos adorar ao Senhor nessa noite. Convido você que está aqui, você que está em casa. Juntos vamos adorar ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que trouxe seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, você que vai abençoar a obra do Senhor nesta noite, pegue nas suas mãos aquilo que você tem de melhor e vamos adorar ao Senhor. Aqui nós temos as informações para você que está de longe, né? Você que acompanhou este culto, foi abençoado e pela fé, dizimar e ofertar é ato de fé. Amém, queridos? O mundo, sabe o que o mundo ensina? O mundo ensina assim, não dá nada não seja dizimista e ofertante não, porque vai fazer falta para você. Você já ganha tão pouquinho, né? Aí o mundo e Satanás ensina você a roubar a Deus, a não cumprir princípios estabelecidos pelo Senhor. Mas quando nós ignoramos essas vozes, essas resistências malignas e colocamos a fé em ação e fazemos o quê? Eu vou entregar o meu dízimo porque meu dízimo é força de expressão, né, gente? Porque dízimo é de Deus, dízimo não é nosso. Eu vou entregar o dízimo de Deus porque Deus falou, não foi o pastor Johnny, não foi o apóstolo, não foi o bispo, não foi o reverendo, não foi o papa, não foi o superintendente, não foi o coach, foi Deus. Ele disse, tragam dízimos e ofertas para manter a minha obra na terra. Depois que você entregar o que é meu, aí você faz prova comigo. Entregou o que é meu, você teve fé, amor, obediência, você acreditou que os 10% que você dá no altar não vai te fazer falta, porque é meu, você devolveu o que é meu. Depois que você entregar a 10ª parte no altar, depois que você consagrar suas ofertas no altar, faça a prova comigo. Eu vou abrir as janelas dos céus, eu vou derramar bênção tal sobre a tua vida, que virá grande abastança. Eu vou repreender o devorador, eu vou tornar você uma terra deleitosa. Provérbios capítulo 3, 8, 9, 10 e 11 diz, honra o Senhor com o melhor, a primícia. A primeira coisa que a gente faz com a nossa renda é honrar ao Senhor com dízimos e ofertas. E qual é a consequência? Os teus celeiros, os teus depósitos, os teus lagares transbordarão. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, e nos teus celeiros, em tudo que puser a tua mão, o Senhor vai te abençoar. Amém, amados? Então convido você que está aqui, você que está em casa, vamos adorar ao Senhor agora. Aqui estão as informações, chave Pix, conta corrente, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Esta oferta, dízimos e ofertas, são para a Igreja do Evangelho Quadrangular, para a obra de Deus. Você vai semear nessa boa terra e o Senhor vai te abençoar. Senhor, abençoe teu povo, que vai dizimar e ofertar nessa noite. Movidos pela fé, não pela avareza, não pela barganha, mas pela fé, amor e obediência. Eles vão semear no altar, vão plantar no teu reino, vão colocar a fé em ação. Ó Deus, que o Senhor abra os céus para abençoar os dizimistas e ofertantes fiéis, aqueles que ainda não são dizimistas, mas vão fazer um voto com o Senhor de ser dizimista a partir de hoje. Deus, muda a realidade desta pessoa, torna ela uma terra produtiva, abençoada, frutífera. Nós abençoamos os teus filhos e consagramos as sementes que serão plantadas neste altar, tanto de forma presencial, como através da internet, através da conta da igreja. Que todos sejam abençoados, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amados? Você que trouxe a sua oferta, você que trouxe o seu dízimo, você que deseja vir ao altar, saia do seu lugar. Você que deseja fazer através da conta corrente da igreja, temos aqui informação, temos aí na página da igreja e também temos aí nas cadeiras aí onde você está.
Alguém vai vir no altar? Se alguém vai vir, venha no altar e semeie no altar do Senhor a sua oferta de amor e de fé, em nome de Jesus. Alguém nessa noite? Alguém? Alguns estão fazendo pela internet. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Pai, em nome de Jesus, confirma a tua bênção na vida dos teus filhos e filhas, e que todos sejam poderosamente abençoados, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Muito bem. Queridos, são 9 horas. Alguém? Todos já vieram? Amém. Quero dar alguns avisos aqui nessa noite. Domingo agora é segundo domingo do mês. E domingo nós temos o culto de Santa Ceia do Senhor. Não falte, esteja aqui na igreja neste domingo. Venha participar da Ceia do Senhor, porque Jesus disse: quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Amém, queridos? A Santa Ceia é um compromisso de todo cristão verdadeiramente nascido de novo. Então eu convido você para estar aqui na igreja neste domingo, no nosso culto da família e também culto de Santa Ceia. Amém, amados? Peço também para que aqueles que podem, nós temos aqui um trabalho de assistência social, então gostaria que você que pode traga algum alimento, não perecível no domingo para ajudar aqui no nosso trabalho de assistência social aqui dos nossos irmãos. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Então vamos nos colocar de pé na presença do Senhor e vamos agradecer a Ele por este culto abençoado no nome de Jesus. Eu convido aqui para esta oração a Margaret, por gentileza, venha aqui orar conosco aqui nessa noite. Vamos consagrar ao Senhor as nossas vidas. Vamos abençoar o nosso fim de semana. Alguém leva aqui, tem a salva aqui para levar, ó. Tem oferta aqui, por favor. Leve para nós aqui um diácono, uma diaconisa. Glória a Deus. Muito bem, vamos orar então. A Margaret vai orar. Vamos consagrar ao Senhor o nosso retorno de volta aos nossos lares. E com certeza sairemos daqui bem melhores do que quando aqui chegamos. Oremos. Senhor Deus e meu Pai, te agradecemos nessa noite, Senhor, por ter falado poderosamente conosco. Senhor, o Senhor fortificou o nosso coração. Aquele que veio desanimado está levando agora para os seus lares, meu Deus, a resposta que veio buscar, a fé. E assim com Deus nós vamos praticar. Não é fácil, mas sabemos que nessa noite recebemos palavras de conforto, palavras que nos ensinaram a lutar tudo e contra tudo que vier a partir de agora, Deus. Pai, te pedimos que o Senhor nos leve em segurança, livra de todo perigo, Pai, nas estradas. E nós te pedimos que o Senhor nos dê uma noite reparadora. E amanhã, Pai, que o Senhor esteja na nossa vida, na nossa presença. E que com muita fé vamos lutar o que temos para enfrentar. Em nome do Senhor Jesus, irmãos, que você nessa noite receba tudo que você veio buscar nessa noite, que você não desanime, porque nós temos um Deus de poder, um Deus que nos permite ter vitória e um Deus que nos permite retornarmos à casa do Senhor e provar do amor do Senhor que é misericordioso sobre nós. E nós dizemos amém e amém. Glória a Deus. Amém, igreja? Estendam as mãos assim, amados. Você que está em casa, faça isso também. É chegado o momento da ministração da bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Amém e amém.